Oi, pessoal. Eu decidi fazer aqui uma sériezinha de aulas de radiciação pela dificuldade que eu percebi que vocês, pelos resultados das provas e tal, que vocês estão tendo quanto a esse assunto. Então, eu vou fazer separadamente vídeo de cada conteúdo, né? Para que vocês façam cada um separadamente, entendam o processo e consigam desenvolver, tá? Vamos lá. Então, a gente vai começar pela simplificação dos radicais. O que é a simplificação dos radicais? Eu tenho aqui uma raiz oitava de 3 elevado à sexta. O que a gente aprende lá atrás, por exemplo, simplificar frações? Como é que a gente faz a simplificação? A gente vai dividir, lá no caso das frações, a gente divide o numerador e o denominador pelo mesmo número. Se eu posso dividir aqui por 2, eu vou poder dividir embaixo só por 2 também. Na radiciação, né, nos radicais, isso acontece com o índice e com o expoente do número. Então, no caso que eu só tenho 3 à sexta, uma raiz oitava de 3 à sexta, eu vou pegar esse índice 8, vou dividir por quê? Por 2, eu consigo dividir por 2, vai ser igual a 4. Este 6 do expoente, tá? Tudo que eu faço com o índice, eu tenho que fazer com o expoente. Então, se eu dividir por 2 lá, vou dividir por 2 aqui. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, eu vou ter uma raiz semelhante, porém um pouquinho menor, que é uma raiz quarta, né? Porque eu dividi o índice por 2, então eu vou ter uma raiz quarta de 3, a base que eu mantenho, elevado a quanto? Ao cubo, terceira potência, ok? Nesse segundo caso aqui, até vou colocar B. No caso B, é um pouquinho diferente, porque eu tenho o número e a letra, tá? Primeira coisa que a gente faz aqui é separar os dois, tá? Então, eu tenho uma raiz para o 25 e uma raiz, ó, quadrada, tá? Então, aqui tudo quadrada, para o x ao quadrado. Sempre que elas estão juntas, aqui o 25 está multiplicando o x ao quadrado. Logo, esta raiz está multiplicando isso aqui. Essa raiz quadrada de 25, né? Caso eu não saiba qual é a raiz quadrada de 25, o que eu vou fazer? A fatoração aqui, olha só. 25 dá para dividir por quê? Por 2 não, por 3 não, por 4 não, por 5, porque ele acaba em 5. Então, 25 dividido por 5 dá 5, tá? E o 5 também vou dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Pronto, fatorei. O que eu achei aqui? O 5, né? Vezes ele mesmo, ó. 5 vezes 5 igual a 25. Então, eu achei um 5 ao quadrado. Logo, a raiz de 25 aqui vai ser um 5 ao quadrado, tá? E a raiz de x ao quadrado, olha só, eu tenho x ao quadrado e a minha raiz é o quê? Quadrada. Quando não aparece índice, é porque é uma raiz quadrada, tá? O quadrado que é representado pelo 2, certo? Então, o que eu posso simplificar? Eu posso dividir esse índice por 2 e vai sumir esse índice. Se eu dividir por 2, eu não preciso mais dele, certo? Então, eu não preciso da raiz mais. Se eu dividir por 2, eu vou ter 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, a raiz quadrada tem índice 2, não tem raiz de índice 1. Então, esse aqui também, se eu dividir lá em cima por 2, também vou dividir por 2 e também vai ser igual a 1. Então, o que me sobra? Se eu não tenho índice aqui, eu não tenho raiz. Vai me sobrar o x elevado a quanto? A 1. Eu preciso colocar 1?
Não, a primeira potência não precisa, só do quadrado para cima. Eu sei que é 1 aqui, né? Aí eu tenho raiz de 5 ao quadrado que multiplica x. E aqui eu não posso fazer a mesma coisa que eu fiz com o x? Dividir por 2, que é igual a 1. Aí, se dividiu por 2 deu 1, eu posso tirar quem? O radical. Por quê? Porque ele representa a raiz quadrada. E aqui, eu tenho que dividir também por 2. Se eu dividir por 2, vai dar 1. Eu não preciso mais do expoente. Por quê? Porque o 1 não precisa colocar como expoente. Por que não precisa colocar? Porque 5 elevado a 1 é 5, certo? X elevado a 1 é ele mesmo, tá? Toda potência elevada a expoente, toda base elevada ao expoente 1 é igual à própria base. Então, eu não preciso mais disso aqui. Bom, o que me sobrou então? O 5x. Pronto. Raiz de 25 é 5 e de x ao quadrado é x. Pronto, 5x. Bem fácil assim, tá? Nesse caso C, da letra C, eu tenho uma raiz quadrada de 16. Bom, o que eu vou fazer com isso? Dá para simplificar? Dá. Eu sei qual é a raiz quadrada de 16? Sei nada. Então, vamos ver se eu descubro aqui? Sei não. Vamos lá. 16. Vou fatorar. Vou dividir por 2. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. Eu ainda consigo dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2 e 2 dividido por 2 dá 1. Pronto, deu 1, acabou, né? Então, o que eu achei aqui? Eu achei 1, 2, 3, 4. Eu achei o 2 elevado à quarta potência, tá? Então, eu posso deixar assim, como eu posso dividir de 2 em 2 e fazer duas raízes quadradas de 2 ao quadrado. Mas eu vou deixar esse 2 à quarta, eu vou fazer uma raiz aqui, ó, de 2 elevado à quarta potência, tá? Então, aqui em cima eu não mostrei pra vocês que eu dividi isso aqui por 2 e dividi o expoente por 2. E qual que é o índice quando não aparece nada? É o 2, porque é uma raiz quadrada, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir, eu só posso dividir por 2, porque o 2 só dá para dividir por 2. Então, 2 dividido por 2 é igual a 1. Quando dá 1, acontece o quê? Eu não preciso mais do radical, certo? Então, eu vou ter o 2 à quarta. Que se eu dividir esse índice por 2, eu obrigatoriamente tenho que dividir também o expoente por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, esse expoente que era 4 vai passar a ser 2. Ou seja, a raiz, né, de 16 é a mesma coisa que 2 quadrado, que é 4, tá? 2 ao quadrado não é igual a 4? 4 vezes 4 não é 16? Então, por isso a raiz quadrada de 16 é 2 ao quadrado, certo? Eu ainda posso colocar aqui que é igual a 4? Claro, 2 ao quadrado é 4, posso, fatorei, né? Que deu na mesma que extrair a raiz do 16. No D, eu tenho um outro caso. Eu tenho uma raiz cúbica de 8a elevado à sexta, tá? Então, qual é a raiz cúbica de 8? Não sei. Vou descobrir, então. Então, 8 dá para dividir por 2? Dá 4, que dá por 2 dá 2, que dá por 2 dá 1, tá? 1, 2, 3. Então, eu tenho 2 elevado ao cubo, ou a terceira potência. Ah, e a minha raiz aqui também é de 3, olha só que legal. Então, o que eu vou fazer? Esse 8 aqui eu vou separar do A. Então, eu vou fazer uma raiz para uma raiz cúbica, sempre colocando o índice, porque vocês esquecem do índice quando passa para o outro lado, não sei porquê.
Então, tenho a raiz cúbica de 8, que é a mesma coisa que 2 ao cubo, porque 2 ao cubo também é 8, tá? Que multiplica quem? Uma raiz cúbica, que tá tudo dentro da cúbica, de A elevado à sexta potência, tá? O que eu vou fazer aqui? Olha só, eu posso dividir aqui por 3 e aqui também eu posso dividir por 3, certo? Então, vai me sobrar quem? O 2, só o 2. E aqui que eu tenho uma raiz cúbica, olha só, raiz cúbica de A à sexta. Se eu dividir aqui por 3, eu vou ter 1, aí eu não preciso mais do radical, certo? E se eu dividir aqui por 3, 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, eu posso dizer que esse A ao quadrado fora da raiz é a mesma coisa aqui, ó, raiz cúbica de A à sexta é um A elevado ao quadrado. Porque, ó, 3 dividido por 3 dá 1, sumiu a raiz. 6 dividido por 3, que foi o mesmo que nós dividimos aqui, 6 dividido por 3 dá 2. Ou eu pego e faço, sempre quando eu tenho o índice aqui, olha só, ele vai, por exemplo, se ele é 2, ele é a metade da potência que está aqui. Se ele é cúbica, ele é 1/3 da potência do índice, tá? A potência vai ser 1/3 do índice aqui no caso, que é o 2, ó, 2, 4, 6, tá? Então, isso é que é a simplificação de radicais, beleza? Agora, eu vou tentar passar para vocês como reduzir os radicais ao mesmo índice, já que a gente está falando de índice e tal. Então, vamos lá, reduzir ao mesmo índice. Deixa só eu apagar aqui para passar a nova. Ó, reduzir radicais ao mesmo índice. Reduzir radicais ao mesmo índice. Índice. Tá? Deixa eu ver se eu pego uns exemplos aqui. Reduzir ao mesmo índice. Vamos lá. Eu tenho aqui uma raiz cúbica de 2 e uma raiz quadrada de 5. Depois eu tenho aqui uma raiz sexta de 2 à quinta, uma raiz sexta de 2 à quinta e uma raiz quadrada de 3. Quadrada de 3 e uma raiz cúbica de 5 ao quadrado. Cúbica de 5 ao quadrado, tá? Vamos lá, então. O que eu preciso fazer? Quando eu tenho índices diferentes, né? A gente já sabe que isso aqui é o radical, isso aqui é o radicando, isso aqui é o índice, né? E esse carinha aqui é o expoente do radicando. Então, eu vou pegar o índice de cada radical, tá? Aqui no caso é o 3 e aqui é o 2. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, pegar o 3, o 2 e vou fatorar, tá? O 2 dá para dividir por 2, dá 1. E aqui o 3 continua. Agora eu divido o 3 pelo 3, o 3 por 3 que dá 1. Aqui eu já tinha 1. E 2 vezes 3 é igual a 6, certo? Então, eu vou pegar esse resultado da fatoração, que a gente chama do que? MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 2. E vou
igualar aqui a duas raízes com índice 6, tá? Uma raiz com índice 6 e outra raiz com índice 6. Até porque eu tenho duas raízes e eu vou reduzi-las, as duas, ao mesmo índice novo que eu achei através de MMC, que é o 6. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu pego esse índice novo, 6 dividido por 3 dá 2, e multiplico o resultado pelo expoente do radicando, certo? Então, 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1, 2. Então, esse 2 aqui vai passar a ser ao quadrado. Dobrou aqui também, certo? Agora eu tenho uma raiz quadrada de 5. O que eu vou fazer? Pegar esse novo índice, que é 6, dividir pelo índice antigo, que é 2. Lembra que eu sempre falo que quando não tem nada é 2, porque é quadrado, a raiz quadrada. Então, eu vou pegar 6 dividido por 2 dá 3. Vezes 1 aqui, 3 vezes 1 é igual a 13, então o expoente vai passar a ser 3. E a base eu vou manter. Então, eu vou ficar com uma raiz sexta de 2 ao quadrado e uma raiz quinta, de 5 elevado ao cubo. Então, eu vou ficar com uma raiz sexta de 2 ao quadrado e uma raiz sexta de 5 ao cubo. Certo? Pronto. Tá reduzido ao mesmo índice. As duas têm o mesmo índice agora, tá? Agora eu tenho um outro caso aqui, um outro exemplo, que é uma raiz sexta de 2 à quinta, uma raiz quadrada de 3 e uma raiz cúbica de 5 ao quadrado. Então, eu vou precisar fazer o MMC de quem? De 6, né? 6, 2 e 3. Vamos lá. Primeiro, eu tenho dois números pares, eu vou dividir, então, pelo 2. 6 dividido por 2 dá 3, 2 dividido por 2 dá 1, e o 3 eu não consigo dividir por 2, eu vou baixar, tá? E agora, eu vou dividir por quem? Por 3. 3 dividido por 3 dá 1, aqui eu já tinha 1, e 3 dividido por 3 dá 1. Ou seja, 2 vezes 3, 6. Coincidentemente, olha só, o MMC de 6, 2 e 3 também é o número 6. Por quê? Porque dá para dividir, ele é múltiplo de todos eles, então dá para dividir por todos eles. O que eu faço aqui então? Eu vou fazer 3 raízes, porque eu tenho 3, 1, 2, 3, com o novo índice, que é o número 6, tá? Aí, 1, 2 raízes, 3 raízes com o índice novo, que é o 6, certo? Pronto. Agora, só me resta dividir índice por índice, ó, deste pelo primeiro, desta pela segunda e essa pela terceira, tá? Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Que bonitinhas. Então, 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 5 é 5. Olha só, então eu posso até colocar aqui que a base é 2, aqui a base é 3 e aqui a base é 5, tá? Para vocês não fazerem confusão depois, quem é quem. A base você vai manter, a base conserva-se, né? Então, 6 dividido por 6 dá 1, vezes 5, 5. Ah, essa aqui vai ficar igual, porque ela já tinha o índice 6, olha, igualzinho, ó, não mudou nada. Essa segunda que tinha o índice 2, eu vou pegar o índice novo, 6 dividido por 2 dá 3. E 3 vezes 1 é 3. Então, eu vou passar a ter, olha, era de 2, né? Uma raiz quadrada, era índice 2. Então, quadrada de 3 elevado a 1. Eu passei a ter uma raiz sexta, né? De 3 elevado ao cubo, a terceira potência. Certo? E aqui agora eu vou fazer essa última por essa última aqui.
Então, eu vou pegar, eu tinha uma raiz cúbica de 5 ao quadrado, agora eu vou ter uma raiz sexta de 5 a quem? Não sei. Então, vamos lá, vamos descobrir. Eu vou pegar esse índice novo, 6, dividir pelo antigo, que é o 3. Então, 6 dividido por 3 dá 2. E o resultado eu vou multiplicar pelo expoente. Eu não posso mudar o índice, dobrar o índice, sem continuar o expoente aqui do mesmo jeito. Então, eu vou pegar 6 dividido por 3 dá 2, vezes 2, 4. Então, olha só, eu tinha 3, foi para 6, eu tinha 2, foi para 4. Olha lá, dobrou aqui, né? Dobrou aqui também, certo? Prontinho, já estão todas com o mesmo índice, ó. Reduzir a índices iguais, tá? Reduzir ao mesmo índice, ó, mesmo índice, tá aqui, tá? Eu só não posso mexer com o índice sem mexer com o expoente. Porque aqui, se eu fizer 5 vezes 5, aqui ele vai ao quadrado, tá? É uma coisa, ó, só o índice é 3. Então, eu não posso deixar o mesmo expoente aqui se eu mudei o índice, porque não vai dar certo, tá? Então, tá aí, tá reduzido, ok? No próximo vídeo, a gente vai falar de inserir um fator e um radical. A gente vai vendo ali a sequência e vou explicando detalhadamente para vocês cada uma, tá? Valeu!